Voilà, bonjour à tous et à toutes. É, essa aula de hoje, como eu avisei pelo Teams, ela seria ao vivo, mas gravada, vamos dizer assim, uma espécie de live, para a gente não ter essa aula de hoje cancelada e com a necessidade de ser reposta é, futuramente, né? E como a gente está com a iminência da deflagração da greve, achei por bem também não cancelar a aula com vista a esse ponto facultativo que, de fato, que depois acabou não acontecendo. Mas eu acho que para evitar algumas dificuldades de deslocamento da parte de vocês, preferi fazer assim, para não ter dificuldades, né? E a gente teve já semana passada 2 dias, um com a presença do Nicolas Pagnol, que foi uma mesa redonda que a gente organizou, e na quinta-feira a recepção dos calouros. Então, primeira semana a gente acabou não tendo aula, na terça-feira passada a gente teve a apresentação é, da disciplina, né? Em sala. Então vou retomar aqui algumas questões relativas ao programa. Vocês estão vendo aqui o programa projetado. A disciplina, então, é a disciplina de romance. O programa, eu acabei não falando disso em sala, eu apresentei só o cronograma das atividades, e não apresentei um programa que tem na sequência. Esse programa aqui, ele fica só como sugestão, porque ele é uma espécie de história do romance francês, que eu já cheguei a dar a disciplina, ofertar a disciplina como essa história do romance francês, e hoje em dia tenho dado mais destaque para a literatura contemporânea. Então, eu deixo aqui registrado esse histórico, ou a história do romance francês. É claro que aqui com um recorte muito pontual, né? Eu pego aqui um romance de cada século, às vezes mais de um, no caso dos séculos XIX e XX, mas só para dar para vocês uma ideia de como que se dá um pouco essa evolução do romance francês. Aí eu volto aqui para o nosso cronograma. E lembro a vocês que na terça-feira que vem, dia 2 de abril, a gente vai fazer, então, eu chamei aqui de seminário, mas é um debate, né? Então, ninguém precisa preparar previamente nenhuma apresentação em torno desse texto. É, Aqui tem a participação do Jobim, meu gato, e a gente vai ter esse seminário, um debate em torno desse texto da Marie-Odile André, Configuration du Contemporain, em que a gente vai discutir. Eu vou ter que tirar o gato, gente. Vamos. É, ele tem algum problema com portas e janelas fechadas, mas eu preciso manter a janela fechada para não ter muita interrupção de som aqui, ou muita interferência de som externa. Então, a gente vai ter esse debate sobre o texto da Marie-Odile André. É um texto pequeno e que, na verdade, ele introduz uma obra com vários capítulos, vários artigos de diferentes autores em torno da literatura contemporânea. Mas é um texto curto, introdutório, que serve para a gente colocar algumas questões para refletir a partir delas do porquê se deter ou porquê estudar literatura contemporânea. Lembrando, aqui mais uma vez, que então os 5 romances com os quais a gente vai trabalhar esse semestre são romances contemporâneos. O mais antigo é o segundo, La Place d'Annie Ernaux, de 1983, e o mais recente, se não me engano, o mais recente é o Le Voyage dans l'Est, de 2021. Então, e vocês veem que a Tu es mon père 2018, Voyage dans l'Est 2021, Mauvaise Herbe 2020 e L'Africain, do Leclésio, de 2004. Então, são romances bastante recentes. Lembrando, mais uma vez aqui, retomando a discussão da apresentação do programa, que todos esses 5 romances, eu chamo romances aqui sem questionar muito
a nomenclatura, né? Porque alguns deles não são de fato, digamos assim, romances, mas antes são relatos autobiográficos, ou autobiografias em alguma medida, né? Textos autobiográficos, vamos dizer assim. Mas todos eles aqui giram em torno da figura do pai, que é o objetivo um pouco dessa aula de hoje, fazer uma pequena reflexão aqui em torno da figura do pai. Diria uma reflexão introdutória, porque eu vou apresentar para vocês ao longo do semestre alguns artigos em que a gente discute, que a gente possa discutir de maneira mais técnica. Eu digo técnica, entrando em questões da psicologia, psicanálise, mitologia, em torno dessa figura, né, a figura paterna, a figura do pai, para a gente poder aprofundar um pouco o entendimento desses romances, né? É claro que o foco nosso vai ser os romances. A figura do pai está presente e praticamente, eu diria que em todos eles o elemento preponderante nos romances, mas ainda assim a gente consegue trabalhar outras questões literárias para além da questão do pai, certo? E que mais que eu poderia dizer? Lembrando aqui, para quem não assistiu, quem não esteve presente na aula de terça, eu coloquei aqui, eu fiz algumas alterações no cronograma, e estou colocando aqui até dia 11 de abril, porque a gente não sabe se vai ter a greve. Então, para não ter que alterar logo em seguida, deixei aqui em aberto para a gente ver como que faz. É possível que a greve seja deflagrada no dia 8 de abril, mas eu mantenho aqui as datas de 9 e 11, porque, de qualquer forma, a gente vai começar a discussão sobre o que a Tuer Mon Père, do Edouard Louis, no dia 4, e eu fiquei pensando na possibilidade, isso a gente conversa na terça-feira, dia 2 de abril, na possibilidade da gente manter essas aulas presencialmente ou virtualmente, para que pelo menos a gente conclua a discussão em torno do livro, para que a gente não discuta as primeiras páginas e depois a gente interrompa e só sabe-se lá quando a gente teria a possibilidade de voltar, né, a discutir. Também um recado para quem não esteve presente na primeira aula. Eu disse aqui há pouco, são 5 livros, né, 5 obras com as quais a gente vai trabalhar. Mas para não entrar em desespero, são 5 romances escolhidos também em função da extensão dos textos. Então, o que a Tuer Mon Père, ele tem um total aqui de umas 40 páginas, mais ou menos, esse relato. O da Annie Ernaux, salvo engano, vai ter 50, 60 no máximo. Voyage dans l'Est e Mauvaises Herbes são os dois mais longos, sendo que o Voyage dans l'Est a gente vai ler integralmente, o Mauvaises Herbes eu vou fazer uma seleção de trechos, a gente não precisa ler ele todo, e o L'Africain, ele deve ter, salvo engano, 60, 70 páginas também. Então são 5 obras diferentes, mas a maioria delas, 3 delas, com uma extensão bastante reduzida para textos narrativos, e 2 outros um pouco mais extensos, certo? No caso, estou vendo aqui, João Marcelo, Júlia e Camila estão presentes. Se quiserem me interromper e fazer alguma pergunta, sintam-se à vontade, certo? E a qualquer momento, só me sinalizar aqui que eu interrompo a reflexão. Então, o objetivo da aula de hoje seria, aqui no cronograma está Les enjeux de la littérature contemporaine et la figure du père. Acabei não alterando, mas essas questões ligadas à literatura contemporânea a gente vai ver na aula de terça em torno do texto aqui da Marie-Odile André. Então, hoje queria fazer uma pequena introdução, uma pequena reflexão sobre a figura do pai. Eu tenho aqui uma seleção de artigos com os quais a gente vai dialogar durante o semestre. Eu ainda não abri a pasta no Teams para compartilhar, mas faço isso hoje ainda. Então, só para mostrar para vocês rapidamente aqui alguns desses textos. Então, a gente tem artigos e dissertações ou teses sobre o assunto, para ajudar a gente a definir um pouco.
Principalmente, eu diria que talvez as referências elas sejam, em grande parte, da psicanálise ou da psicologia, de maneira geral, porque eu diria que é um assunto bastante explorado por essa área do saber. A gente pode encontrar alguns textos também de antropologia, que vão girar em torno da temática, mas eu confesso a vocês uma dificuldade em encontrar essa reflexão em torno do pai em outros campos do saber, como a filosofia, a sociologia, tive um pouquinho de dificuldade em encontrar. Então, fica aqui o registro de, vamos dizer assim, uma certa, um viés psicanalítico vai vir em função um pouco disso, por ser uma área que explorou bastante a reflexão em torno do pai. E aí, então, a gente tem aqui o primeiro texto, a escrita freudiana do pai sintoma, o resumo aqui mostra para a gente rapidamente, são 3 referências do Freud, vou procurar trazer essas referências para vocês também. O recurso de Freud ao texto de Dostoiévski reenvia-nos à teoria freudiana do pai e seus impasses. Então, tem aqui o texto do Édipo, Totem e Tabu, e Moisés e o monoteísmo seriam 3 dos principais momentos da escrita freudiana do pai. Ao longo desses textos, apesar de recair em alguns impasses, Freud fornece elementos para tomarmos o pai como um semblante e uma formação sintomática. No último momento dessa teorização, em Moisés e o monoteísmo, o pai irá aparecer explicitamente como escrita e como sintoma. Aqui é só o resuminho do texto, tem um outro aqui bastante interessante, a função do pai uma interlocução entre o direito e a psicanálise. É bastante interessante, porque tanto, vamos dizer assim, no caso da psicanálise, vai lidar com a figura do pai como a lei, aquele que introduz a lei, e a reflexão ela remete ao direito justamente pela função social da lei em, digamos, disciplinar ou determinar as condutas. Né? Então, nessa relação simbólica dentro do seio familiar, a gente vai perceber que na psicanálise o pai aparece muitas vezes com essa função, como tendo essa função, primeira coisa de separação, entre filho ou filho-filha, né, bebê, vamos chamar assim, e mãe, trazendo o filho ou introduzindo o filho na sociedade, né, para uma vida para além dessa relação fusional junto com a mãe. Isso, vamos dizer assim, numa estrutura um pouco mais tradicional. Como a gente está trabalhando nós vamos trabalhar com romances mais contemporâneos, a gente vai perceber como que na contemporaneidade a estrutura familiar vem passando por mudanças. E então a gente vai ter na literatura um pouco essa representação de como que a estrutura familiar está mudando. E ao mesmo tempo, vamos dizer assim, a gente tem casos, né? Os escritores são aqueles que conseguem compartilhar as suas experiências, seja experiências através de relato autobiográfico, seja através da elaboração ficcional, eles conseguem trazer para a gente um pouco esse retrato, essa representação de como a nossa sociedade contemporânea tem lidado dentro, vamos dizer assim, da relação familiar com a figura do pai. O que é interessante, no caso desses romances, é que desses textos, vou chamar assim, dessas obras, que a gente vai ver um pouco a mudança que tem existido e, ao mesmo tempo, a gente vai perceber, do que eu estava dizendo aqui da relação um pouco mais tradicional, como que a psicanálise com Freud, depois com Lacan, trouxe de maneira, vamos dizer assim, um pouco mais, como que essa estrutura estava arraigada socialmente, mas de uma maneira mais tradicional, mais ampla, e como que hoje em dia ela tem encontrado outras formas. Pode ter ficado um pouco confuso aqui, mas o que eu queria destacar é o fato de a função paterna também estar mudando.
Então, a gente vai perceber ao longo ao longo do semestre, o estudo dessas 5 obras, como que a manifestação dessa função do pai de maneira diferente, ela também vai se manifestar sintomaticamente diferente em cada um desses escritores. Então, volto a dizer, ou volto não, né? Vou apresentar uma questão aqui que ainda não tinha sido. Então, a gente pensa principalmente quem tem um pouco de familiaridade com a obra do Freud, ou com o pensamento da psicanálise, a gente vai pensar muito no pai como uma figura castradora, que impõe limites, é, muitas vezes autoritário, só que a gente vai ter também a possibilidade de, hoje em dia, por exemplo, de lidar com figuras paternas, como seja pela ausência, seja por uma, uma possível, vamos dizer assim, faz um pouco mais relapsos vou chamar aqui um pouco de frouxos, mas no sentido de fazendo essa oposição ao autoritário. Né? Aquele que não, porque o autoritário seria aquele que impõe a todo custo a sua lei, e esse que eu estou chamando de frouxo é aquele que não consegue impor lei alguma. Né? Porque aí a gente está lidando aqui com dois extremos, sendo que, na verdade, né, a maior parte das experiências vão estar entre esses dois extremos, né? Entre aquele que impõe com autoritarismo e aquele que não consegue impor de forma alguma. Né? Sendo que essa função do pai, ela tem uma razão de ser no equilíbrio social e no equilíbrio familiar, de alguma forma, porque também é importante que haja essa separação também entre mãe e filho, ou mãe e filha, né, no caso. Alguma dúvida para os 3 presentes? Não. Por enquanto não, professor. Não, só isso mesmo. Tá, joia. E então, aqui passando rapidamente, mais um outro texto, a função do pai, pensando a questão da autoridade na constituição do sujeito contemporâneo a partir de um estudo psicanalítico do ideal do eu. Então, lembrando aqui, né, que o título já permite a gente fazer um pouco essa reflexão. A questão da autoridade, como eu vinha dizendo, né, a figura do pai como aquele que impõe uma certa lei, mas ao mesmo tempo a gente precisa dessa figura da autoridade para que a lei seja cumprida. Né? Estou chamando aqui de lei no sentido, por exemplo, de normas sociais, condutas, porque às vezes chamando de lei parece uma coisa assim muito pesada, né? Mas pensem na questão da conduta, a distribuição do afeto dentro de casa, coisas assim. E deixa eu ver se aqui tem uma tese, a função do pai e sujeito na clínica, a importância do pai na constituição da subjetividade. Então, aqui a gente vai ter. Esse é um artigo interessante para a gente discutir, vou trazer ao longo do semestre também, de Freud a Winnicott, em direção aos desafios das novas configurações familiares, porque ele vai trazer uma luz mais interessante para a gente, para as configurações familiares contemporâneas. Né? E sai um pouco do esquema que muitas vezes. Não que ele seja rígido, mas o acesso que a gente tem muitas vezes recai na teoria freudiana, principalmente da questão do complexo de Édipo. Com Winnicott, a gente consegue ter uma reflexão diferente, para que não fique tão rígida na formulação freudiana. Né? Uma leitura psicanalítica, a importância do pai na formação psíquica dos filhos. Então, eu, né, interrompo aqui essa apresentação dos títulos dos artigos, só para me deter nessa ideia. Que a gente vai perceber isso no livro, a importância do pai na formação psíquica dos filhos, e que por mais a gente vai ter, no caso dos textos aqui escolhidos, relações conflituosas, mas mesmo nos casos em que a relação não é conflituosa,
existe alguma forma de conflito, porque a formação da identidade ela passa por uma certa negação depois do pai, né, em alguma medida, certo? E aí, eu tenho algumas reflexões aqui um pouco mais amplas, vamos dizer assim, em torno da temática da disciplina. Eu vou projetar aqui para não ficar um texto aleatório, estou deixando aqui o, o cronograma, né, das primeiras aulas, mas algumas questões que vão direcionar um pouco a nossa reflexão ao longo do semestre. Então, falei aqui um pouquinho da disciplina e do programa, né? Então, a disciplina aqui em torno desse gênero literário, gênero narrativo, vamos dizer assim. Então, ele vai englobar alguns textos, principalmente o texto da a Christine Angot, Voyage dans l'Est, que tem uma estrutura mais tradicional de romance, enquanto Annie Ernaux, Edouard Louis, e eu diria que Edouard Louis e Annie Ernaux têm uma estrutura mais parecida, de textos autobiográficos, mas naquilo que se convencionou chamar, no caso da Annie Ernaux, de autossociobiografia, porque tem uma relação muito forte entre o que seria o discurso autobiográfico, mas, ao mesmo tempo, a sua relação com a sociedade, com o lado social. Depois a gente tem o texto da Dima Abdallah, o Mauvaise Herbe, que eu diria, junto com o L'Ecclésiot, o L'Africain, em termos de escrita literária, eu acho que são os dois textos que têm a maior potência literária. Eu vou chamar aqui de poética, mas no sentido do adjetivo mesmo. São os textos mais poéticos que a gente vai encontrar nessa seleção dos 5 textos aqui. No caso do Mauvaise Herbe, uma coisa que vai ser interessante, por mais que seja, vamos dizer assim, tem um componente ficcional grande aqui, é o único desses textos em que a gente tem a voz paterna aparecendo em primeira pessoa, né? Não através da visão daquele que narra o texto. E no caso do L'Ecclésiot, eu diria que ele está mais próximo do que a gente chama do conceito de autobiografia mesmo, né? Ou vamos dizer assim, uma reflexão a posteriori, olhando para o passado, para as memórias e tentando reconfigurar um pouco essa experiência ligada ao pai. Então, isso aqui, porque eu tenho alguns pontos aqui que eu queria discutir com vocês, então esse seria o ponto da disciplina e o programa, né? Então, uma disciplina de romance, que vai ser, não vai lidar com a história do romance, né? Então, romances de diferentes momentos históricos, mas mais concentrados na contemporaneidade. E são esses cinco que eu apresentei para vocês. E uma pergunta que a gente coloca, é importante colocar nesse curso, até para a gente se situar um pouco, né? Por que trabalhar com a figura do pai na literatura? Por que esse tema? E com isso, a primeira resposta que eu tenho para dar para vocês é que vocês percebem que a gente tem aqui, está trabalhando com 5 textos, como eu disse, um da década de 80, 1980, outro do início dos anos 2000 e outros 3 aqui entre 2010, década de 2010 e 2020, né? Não deixa de ser sintomático o fato da gente encontrar tantos romances que lidem com a questão paterna, né? Então, quer dizer que é uma questão premente que está aí e que a literatura está se propondo a discutir, né? Porque ela se impõe de alguma forma para esses escritores e que, vamos dizer assim, eu não diria os obriga, mas os impele a se deter, a refletir sobre essa questão do pai, né? Com isso, pensando naquela reflexão que eu fiz há pouco aqui sobre a figura o pai como a lei, como aquele que impõe a lei externa para além da relação fusional e afetiva mãe e filhos, eu ficaria muito satisfeito se ao final desse semestre a gente conseguisse elaborar de alguma forma
uma reflexão a partir dessa ideia da figura do pai na literatura, que a gente conseguisse elaborar uma reflexão mais ampla sobre a literatura. Pode estar parecendo um pouco abstrato para vocês nesse momento, mas eu diria, fazendo essa ponte, se o pai, vamos dizer assim, dentro da psicologia, da antropologia, essa figura simbólica a qual cabe introduzir, retirar os filhos desse núcleo social primeiro, que é a família, e colocá-los na sociedade, que é um núcleo social mais amplo e posterior, mas, vamos dizer assim, através dessa imposição da lei, que talvez, pensando na literatura, essa figura do pai, estou falando de maneira mais ampla, na literatura, de que forma que a gente lida, através desses livros aqui, com a ideia de que a literatura também é um campo, vamos dizer assim, um campo do saber, que também lida com leis, que às vezes a gente pensa na literatura, no fazer literário é, como um campo da inspiração, mas, na verdade, a gente tem o fazer literário muito mais conformado a formas, a normas, a leis do que do que se entende como sendo literatura, do que simplesmente uma inspiração total, né? Aquela ideia romântica da inspiração, a partir de si, o escritor cria tudo, os textos, como se ele não devesse respeitar certas normas. Então, eu fiquei pensando que a gente poderia tentar, ao final do semestre, trazer alguma, não digo resposta, mas alguma reflexão em torno disso. De que forma pensar nessa imposição de regras externas faz com que a gente consiga entender a literatura como literatura. Tá um pouco estranho, talvez, mas para que a gente pense nisso, assim, a literatura é também um certo respeito à tradição, a certas normas, a certas convenções que, se a gente simplesmente rompe com elas, a gente talvez deixe de ter textos literários. A gente vai ter outros textos, mas não textos literários, né? Então, um certo diálogo com a tradição literária seja... E é interessante porque a gente pensa, por exemplo, até em alguns países, a ideia da república como respondendo aos pais fundadores da república, por exemplo, né? Então, que a gente tem também os cânones literários como cumprindo, de certo modo, essa função, estou chamando aqui de função paterna, né? De determinar para a gente certos caminhos a seguir nesse mundo social da literatura, né? E, ao mesmo tempo, a partir desses exemplos concretos, desses 5 textos, dessas 5 obras, que a gente consiga perceber como que a literatura contemporânea está refletindo, espelhando, estou dizendo aqui o refletindo não só no sentido de pensar sobre, mas de espelhar essas mudanças sociais que a gente vem percebendo. Eu diria mudanças sociais tanto no sentido de, pensando aqui na questão paterna, tanto na denúncia do pai ausente, como, ao mesmo tempo, a mudança, vamos dizer assim, qualitativa dos pais que estão presentes, né? Então, que permita a gente pensar um pouco nessa duplicidade, tanto na ausência do pai, o que é uma coisa muito comum, quanto na presença e numa mudança qualitativa no sentido de pais que estão presentes e são ainda assim afetivos, né? Porque a gente vai ver aqui muitas vezes que a figura paterna frequentemente ela está ligada a uma ideia de violência também, né? E que a gente consiga, então, através das questões colocadas aqui pela literatura, pensar em outras formas de paternidade, né?
Isso, que mais? Isso, então, ao mesmo tempo que a gente vai refletir sobre essas questões, eu diria que a gente precisa lidar aqui com a figura paterna de pelo menos de duas formas, né? A figura paterna de fato, vamos dizer assim, aquele pai, aquela pessoa que está sendo retratada ali naquele texto, e a figura paterna como uma figura simbólica, né? A gente vai perceber, eu digo assim como figura simbólica porque ela ocupa é, um espaço e, ao mesmo tempo, existe, a gente vai perceber isso da parte dos narradores, uma certa projeção do que deveria ser, do que se espera, e a função que ela cumpre, vou dizer assim, até mesmo na ausência, certo? Pensando um pouco na questão simbólica, que a função que ela cumpre, como eu estava dizendo, tanto na expectativa daquilo que se espera do pai, no sentido de, vamos dizer assim, até mais afetivo, quanto também daquilo que se espera como mais violência, né? E a gente vai perceber isso principalmente já no primeiro romance, no primeiro texto do Edouard Louis, essa busca por um certo reconhecimento da figura aqui do narrador para com o seu pai, e como que o pai ele não consegue devolver essa expectativa, né? Então a gente vai pensar nessa duplicidade, tanto na figura paterna de fato, aquele que está sendo retratado, quanto num caráter mais simbólico dessa expectativa que a gente poderia ter, né? De como que poderia fazer diferente. E uma questão importante também nessa reflexão nossa aqui é da figura paterna como responsável por uma certa transmissão cultural, ou transmissão da cultura, da cultura e da tradição, mas, ao mesmo tempo, como a gente está lidando aqui com romances, às vezes eu falo romances, mas pensem nisso como um termo mais geral. Então, a função do pai como uma espécie de transmissão da cultura, e, ao mesmo tempo, a modernidade ela é marcada por uma certa ruptura com a tradição e com a cultura anterior, né, com a cultura do passado. Então, a gente vai, ao mesmo tempo, a gente, pensando na questão do pai, a gente vai lidar com certos pais, vamos dizer assim, obsoletos, que estão atrasados para com as mudanças, ou em relação às mudanças que esses narradores estão denunciando ou apresentando para a gente. Isso quer dizer que, à medida, né, esses pais ligados a uma certa cultura ou a uma certa tradição do passado, que já não responde à vida e às expectativas desses narradores do presente, então como que há como que não tem outra forma a não ser um conflito entre essas gerações. Mas o que é interessante é que essas obras vão mostrar para a gente, de alguma maneira, que uma nova paternidade é necessária, certo? Então a gente vai ter um pouco esse conflito de gerações denunciado aqui, não necessariamente de maneira explícita, às vezes de maneira explícita, outras não tanto, né? Mas o que a gente vai conseguir perceber um pouco esse conflito geracional entre uma experiência do passado que não faz sentido mais hoje em dia, e que daí você tem filhos que cobram uma certa que cobram presença, que cobram, vamos dizer assim, um entendimento, uma compreensão por parte desses pais, mas que a experiência desses pais não traz respostas, a não ser que esse pai também seja capaz de, digamos, fazer uma dobra. A gente chama isso, fazer essa dobra no sentido de ser capaz de refletir sobre eles mesmos. E por mais estranho que possa parecer,
não, sem querer entrar em detalhe do romance, para não atrapalhar muito a experiência de leitura de vocês, isso vai estar presente já no primeiro texto do Edouard Louis, que esse pai vai ser capaz de fazer uma transformação, vamos dizer assim, de rever os seus valores, a tradição na qual ele está inserido, para aceitar o filho tal como ele é. Então, aí a gente vai ter uma experiência interessante, por mais que seja pelo olhar do narrador, porque a gente não tem no livro do Edouard Louis a voz do pai se manifestando, né, a não ser pela visão, pelo olhar do filho, que é o narrador do texto, a gente ainda assim vai conseguir perceber uma mudança nesse pai, vamos dizer assim, enfrentando o peso e o poder da tradição e da cultura na qual ele foi criado. Certo? Então, é interessante a gente pensar nessas experiências aqui de pais e filhos que vão estar representadas nesses textos que a gente vai ler, porque a gente vai conseguir perceber certas mudanças que às vezes a gente não esperava. Né? Que às vezes a gente um fator importante para a gente ter em mente é que essas mudanças culturais, eu diria mudanças sociais, culturais, principalmente aquelas ligadas a afeto, elas não mudam do dia para o outro, né? E para dar um exemplo mais claro para vocês, pensem na dificuldade que é, por exemplo, no Brasil de hoje, em outros países também, a questão de casamento homoafetivo. Se impõe muitas vezes pela lei, né, se garante o direito a todos pela lei, mas em termos de aceitação social, ela não vem com a mesma rapidez que às vezes uma mudança na lei vem, né? Vamos dizer assim, a mudança na lei ela vem em função de uma certa demanda social, né? Porque a gente precisa, dentro de um Estado democrático de direito, garantir direitos a todos. Mas, por outro lado, a gente vai ver frequentemente violações desse direito, seja, por exemplo, em casos de cartórios que não querem reconhecer, ou preconceito manifestado por alguém, né, em alguma situação da vida, alguém pega e dá sua opinião preconceituosa, por exemplo. Então, isso mostra que, apesar do direito garantido na lei, a mudança social de aceitação ainda não está presente. Estou dizendo isso para mostrar como que, em alguns casos, a gente vai perceber pelos textos uma mudança uma mudança cultural, por esses pais que foram criados, que foram forjados num outro entendimento social e cultural, né? O que é uma coisa muito bonita de se ver e não tão fácil. Uma coisa que eu sempre trago em reflexões em aula é que o peso e o poder da tradição é muito difícil de ser rompido, certo? Então, o interessante de investigar em alguns desses livros é justamente como que se enfrenta o poder da tradição. E aí é uma coisa que é interessante, porque às vezes enfrentar esse poder da tradição socialmente é difícil, mas muitas vezes ele é movido justamente pelo afeto de pai para filho, por exemplo, né? Que é capaz de romper um conflito, não digo um conflito, mas de enfrentar uma dificuldade social. Né? Para deixar a coisa clara, para não ficar em abstrato demais. A gente vai entrar em detalhes depois. A aceitação do pai do Edouard Louis com a homossexualidade do Edouard Louis mostra bastante isso. Como que para ele era difícil aceitar isso socialmente, mas que depois, e não vou dizer que tenha sido uma coisa fácil, a gente vai perceber pela leitura do texto que isso só vai se dar no final da vida. Né? Então, uma vida inteira para poder aceitar chamar aqui uma condição do filho, porque o enfrentamento social não é fácil, vamos dizer assim, né? Mas que depois também, com
conflito, com muita dificuldade, com distanciamentos, é que a coisa vai encontrar alguma mudança, né? Aqui eu destacaria, para a gente pensar nos dois primeiros livros, a questão da homossexualidade do Edouard Louis e a questão de mudança de classe social no caso da Annie Ernaux, que vem de pais simples, né? Filha de pais simples e que ascende socialmente pelo diploma universitário, a entrada na carreira como professora na França e depois a entrada na carreira literária, né? Então, ela é alçada para um outro patamar, uma outra. Eu não diria nem só uma classe social assim economicamente pensando, mas também a entrada no meio intelectual que não era de forma alguma dos pais, né? E que isso é, pode ser percebido, inclusive, por alguns de vocês, que podem ter experimentado algum distanciamento com relação aos pais, eu diria não só aos pais, mas amigos também que a gente tem antes de entrar na universidade e depois da universidade. Porque, claro, a entrada na universidade é a entrada no meio intelectual diferente. Não estou fazendo aqui julgamento de valor, mas diferente, né? Mas que muitas vezes impõe um distanciamento posterior, por causa das transformações de visão de mundo, etc. Ok? Então, deixa eu ver se tem aqui ainda mais alguma questão, porque eu queria, por hoje, fazer só dar um pouco mais de atenção a essa questão do pai, mas ainda sem entrar como eu disse mais cedo, em questões muito técnicas, pelo fato da gente não ter lido juntos nenhum artigo, mas eu gostaria de entrar em questões mais técnicas a partir da leitura de algum artigo que a gente fizer na sequência. A gente vai começar com a leitura do Edouard Louis, e eu devo indicar algum desses aqui para vocês. Eu vou indicar a leitura de artigo em português, porque aí vocês conseguem fazer mais fácil. A gente está lidando aqui mais com, vamos dizer assim, com ideias e conceitos e não com a questão do estilo, né? Então, o que interessa, vamos dizer assim, no aspecto literário, então a gente lê os textos no original em francês, porque a gente também, né, está aqui, obviamente, estudando em francês, é, é, e tem esse contato direto com o estilo de cada autor, sem entrar em questões de tradução aqui, para não mudar o rumo da discussão. É claro que os tradutores tentam manter um pouco essa identidade estilística dos autores, mas, enfim, então, assim, a gente fazer uma leitura de um artigo desses mais, vamos dizer assim, técnicos sobre a questão psicológica ou psicanalítica do pai, só para a gente ter argumentos e um material assim um pouco mais teórico para a gente discutir, para não ficar só na questão daquilo que é representado pelos textos literários. Não diminuindo também a potencialidade de reflexão do texto literário, que é muita, né? A gente vai perceber isso nas aulas. Mas para dar para a gente um pouco, como eu disse aqui, uma estrutura um pouco mais teórica para discutir a questão a relação família, pai e narrador-narradora, certo? Para os três presentes, alguma dúvida? Eu sei que algumas coisas aqui ficaram um pouco abstratas, mas era só para a gente ter uma introdução mais detida sobre a questão do pai, por que estudar a figura do pai. Para muitos de vocês, vocês sabem que a minha preocupação com essa a questão do pai na literatura, acho que foi. Claro que a gente vai, né, eu tenho lido muitos textos, muitos textos literários contemporâneos, então me chamou, obviamente, a atenção, mas eu tenho um filho de 3 anos, o Caetano, que me acendeu bastante a luz dessa reflexão sobre a paternidade.
diria que a, a relação minha de filho, né, para com meu pai, não me gerou tanto essa reflexão. Tem uma música a qual eu sempre faço referência do Ira, que é uma banda brasileira dos anos 80, mas que ainda está aí no mercado. E que a música ele fala: se meu filho nem nasceu, eu ainda sou filho. Então, acho que um pouco por isso, essa mudança de percepção e de preocupação com a questão se deu a partir do momento que eu deixei de ser simplesmente um filho, passei a ser pai também, né? E isso eu estou dizendo para vocês, assim, vamos dizer, o lado mais pessoal do interesse do meu interesse pessoal nessa questão. Mas ela é uma questão literária, tanto é que nós temos aqui só de uma relação. Eu preciso fazer uma seleção de livros para a disciplina, porque não tem como a gente ler muito mais do que isso. É um recorte feito, mas se a gente for fazer uma busca mais ampla, a gente vai ver que a questão está aí fortíssima em outros escritores e em vários outros textos, né? É, Inclusive tem aquele autor, eu não sei se ele é norueguês ou sueco, Uwe, ele tem um nome, né, diferente assim para gente, Carl von Uwe, alguma coisa assim, que tem toda uma série, muito se comparou dele com Proust. É, e, se não me engano, o título da série é Minha Luta, que, né, assim, gerou uma certa polêmica por reproduzir um pouco o título do livro do Hitler, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas que foi muito destacado nessa série de livros, porque ela é autobiográfica, são vários livros extensos, e que giram em torno da temática familiar também, né? Então, às vezes, a gente fica muito envolto em questões, vamos dizer assim, sociais. Eu vou tratar aqui um pouco assim para fora de casa, sendo que há muitas questões internas à relação familiar e pessoal, e que, né, como mencionei aqui também, o seio familiar é a primeira relação social que a gente tem, né? Depois ela vai ser confrontada com o mundo externo, mas não deixa de ser uma questão importante para a gente refletir. Então, algum de vocês tem alguma pergunta para a gente fazer aqui nesse É, finalzinho? não, é que, assim, é porque na verdade essa aula aqui online me pegou um pouco de surpresa, professor. Mas assim, tipo, não, por enquanto nenhuma dúvida. E, professor, Ira é uma banda muito boa. Aquele acústico que eles fizeram na MTV, sensacional, no início dos anos 2000. Que Isso. o senhor falou assim, eu lembrei também. Tipo, Não, é uma banda muito boa, e vale destaque para o Edgar Scandurra, que é talvez um dos maiores guitarristas do Brasil, certamente, mas do mundo, né? com certeza. Isso valorizar aí o que é nosso também, né? E É, também é porque a MTV era boa, porque fazia esses acústicos, né? Tinha esse sim. do Ira, do Kid Abelha. João, acho que houve um corte aí do seu sinal. Ah, sim, deu uma quedinha aqui. Que, tipo assim, são os dois acústicos que eu tô lembrando aqui agora Uhum, que são muito bons, assim, daquela época da MTV. Assim, claro. anos 2000, assim, sabe, quando tava bem no auge mesmo. Não sei se era bem no auge, né? Que eu acho que já me falaram que o auge era tipo a década de 90, 80, assim, na MTV, né? É, Enfim, não sei. é. Não, mas é isso mesmo. Mas a aula te pegou de surpresa, por quê? É, Ah, é porque tava procurando aqui, eu não vi se estava programado a aula agora, aí tipo assim, assim, eu não sabia que ia ter aula agora, tipo, 9 da manhã. Aí eu procurei pra ver se tinha algum aviso. Então, Aí que eu eu tinha avisei no acordado era tipo nove Teams. h 20 Tá. É que eu Isso. olhei no. É que eu olhei 9h20, assim, eu pensei, cara, tipo, aí quando eu vi assim, já tava tipo o negócio da chamada. Eita, poxa!
Aula. Não, mas aqui, não se preocupa não, porque é por ter feito essa aula desse jeito, tanto que eu coloquei no recado, eu não sei se ficou claro para vocês, porque na Aham. hora que eu encerrar aqui, o arquivo da aula fica disponível, mas eu vou subir no YouTube e compartilhar o link para quem não assistiu nesse momento. Então, a aula não era exclusivamente síncrona. Então, essa reflexão vai Ah, ser compartilhada para eu não ter que retomá-la na próxima aula, tá? entendi. Então, Muito bom. a ideia era disponibilizar de maneira a não ter que repor essa aula, mas ao mesmo tempo Uhum. não perder o dia, o timing aqui do cronograma Ah, também, né? sim, por causa do ponto facultativo, né? Isso, porque eu acho que bagunçou um pouco e como eu disse aqui no início, a provável deflagração da greve dia 8 de abril ainda vai. Assim, a gente mal começou o semestre e aí, de repente, já teria que interromper a reflexão. Então, ainda Hum. perder uma aula pelo possível ponto facultativo, porque o fato do GDF ter decretado ponto facultativo, mas a universidade não, eu imagino que várias aulas hoje vão ser um pouco esvaziadas, né? Porque é aquilo que o senhor falou, né? A questão do ônibus também, muita gente não Isso. vai. Né? É, porque muita gente vai pensar assim, o argumento da reitoria foi que não haveria redução do contingente de ônibus, mas muita gente vai falar assim, não vou arriscar. Então, É, de sair cedo de casa, ficar tempos esperando, ou então preso na rodoviária, aguardando um ônibus, aí prefere não ir à aula. Aí, para não acontecer de dar uma aula para pouca gente e depois ter que refazer a discussão, aí eu pensei, então vamos ajudar a aproveitar o recurso que a gente aprendeu a usar na pandemia. Então, faço é, essa aula aqui online, gravo, depois eu disponibilizo no YouTube, coloco o link para vocês, e aí na terça-feira a gente é. segue com a aula dada, né? Sim. E tem como baixar também depois, né? E Tem, só pegar a no próprio questão é que aplicativo do Teams. isso, É. a questão é que no Teams ela fica disponibilizada por um período, não sei se 6 meses, algo assim. E para É, algumas pessoas é mais fácil assistir no YouTube. Então eu disponibilizo o é. link, depois quem quiser assistir acelerado também não tem problema. Pode. Júlia, tem alguma dúvida? Não, não tenho nenhuma dúvida. Só que na última aula eu tive que sair enquanto o senhor ainda estava conversando, falando, porque eu tenho aula no BSA, então eu tenho que, né, atravessar Uhum. ali o ICC. Mas eu vi que no final do cronograma tem de avaliação, tem os diários reflexivos Isso, sobre os livros. Aí eu não sei se o senhor explicou no final como é que vai funcionar isso, a entrega sim. e tudo mais. Então, eu vou dividir para vocês, como está aqui no Eduardo Louis, vocês percebem que, deixa eu destacar aqui, com marca-texto, que vocês conseguem, deixa eu ver aqui. Eita, que eu acho que eu baguncei aqui para mim. Eu fui tentar mudar e piorei a situação aqui. Agora, peraí, gente, eu minimizei a tela aqui para mim e agora eu não consigo sair dela. Se eu não me engano, tem que apertar naquele quadradinho ali para voltar para maximizar a tela Então, e. mas eu não consigo, porque tem uma barra aqui do Teams em cima. E eu estou tentando. Entendi. Tem como Qual que arrastar essa seria barra do time. qual que seria o comando do. Ah, não, acho que. Ah, não, entendi aqui, peraí. Você não consegue tipo, arrastar essa barra do Teams para o lado, para baixo, enfim. E aí. Deixa eu ver. É. Não consegui. Ah, tem como você clicar 2 vezes na barra de cima, assim, tipo, para maximizar, tipo, com o lado esquerdo do mouse, isso. Do lado É, esquerdo, mouse. que tipo, tem aquela divisãozinha, tem um lado aqui que dá as opções, aí o lado direito que tipo, que é o que seleciona, né? O selecionador.
Eu acho que se o senhor só parar de projetar pra gente e depois voltar, Vou ser melhor. obrigado a fazer isso. É. Pronto. Nossa, que... Peraí. Nossa, que... a gente, achando que tinha aprendido alguma coisa com o período online, aí uns erros primários aqui. Estou compartilhando de novo a tela. Estão vendo aí de novo o programa? Sim. Sim. Aí, vocês vão ver que para cada aula eu vou determinar um número específico de páginas para que a gente mantenha, de certo modo, o ritmo de leitura, que a gente consiga acompanhar a leitura mais ou menos conjuntamente. Mas o semestre passado eu tinha pedido jornais de leitura de cada bloco de leitura, mas no final das contas foi bem complicado para a turma fazer tantos jornais de leitura. Então, o que eu estou pedindo para vocês, vocês devem até ter percebido que vocês já receberam a notificação do primeiro jornal, porque ele está aberto desde agora até quando a gente terminar, logo depois, dou ali uns 3 dias, a partir do período que a gente terminar a leitura do Edouard Louis. Vai ser um jornal só, mas que, vamos dizer assim, vai ser uma entrega só, mas englobando toda a reflexão da leitura de vocês. Eu vou parar o compartilhamento dessa tela e vou compartilhar com vocês a tela do Teams, que aí eu mostro para vocês. Vocês estão vendo aqui a tela da sala, não é isso? Isso. Sim. Aí eu entro aqui com a turma, o Quia Mon Père, e vou abrir aqui a exibição de aluno. Aí vocês têm aqui, né, Journal de lecture sur Qui a tué mon père, de Edouard Louis. Então, a atividade está aberta até dia 14 de abril. A princípio, se for preciso, a gente renegocia esse prazo de entrega. Aí vocês têm aqui, né, a consigna, as instruções. Lisez l'œuvre qui a tué mon père selon la division des pages suivantes. Não é que vocês tenham que ler, assim, eu só quis marcar aqui que no dia 4 de abril a gente vai ler da página 8 a 19, a gente vai discutir, né? Eu vou selecionar alguns trechos para a gente ler e discutir juntos em sala, mas vai girar em torno desse bloco de páginas. Na sequência, dia 9, páginas 20 a 32, e depois no dia 11, 33 a 46 e acabou o livro. E aí o que eu peço para vocês? Partagez avec moi vos impressions personnelles de lecture. Vous êtes libre pour vous exprimer comme vous voulez par rapport à vos ressentis, mémoire évoquée, sentiments suscités, réflexion produite, etc. Então, a ideia do jornal aqui é que, à medida que vocês forem lendo, vocês vão registrando nesse jornal que já está aberto quais são as impressões pessoais de leitura. E aí eu coloco aqui como exemplo de impressão pessoal de leitura, o que vocês sentiram, as memórias que foram evocadas, os sentimentos que foram levantados, suscitados, as reflexões que vocês tiveram, sem que isso precise ser algo extenso. Então, lembrem que esse jornal ele tem que ser mais objetivo. Vocês registrando um pouco o processo de leitura de vocês. Acho que aqui tem uma boa expressão. O jornal de lecture, ele registra o processo de leitura de vocês. Então, dificuldades encontradas, se afetivamente alguma memória foi evocada, o que vocês pensaram, refletiram a respeito, por exemplo, me identifiquei ou não me identifiquei, o livro me causou uma certa repulsa, tive dificuldade em aceitar tais coisas, ou tive dificuldade com a linguagem. São esses elementos do processo de leitura que eu gostaria que vocês compartilhassem comigo, tá? Porque aí eu também vou acompanhando a leitura de vocês, e posso intervir de alguma maneira, assim, ajudando vocês a compreenderem melhor o texto, ou
levantando elementos os quais a gente possa discutir em sala de aula. Está mais claro? Sim, sim, entendi. Então, não tem uma forma definida e nem tem um quantitativo de palavras ou de páginas. Mas eu só peço para vocês que não sejam extensos demais. Não é necessário escrever demais. Eu estou dizendo isso porque na turma do semestre passado, teve gente que, por algum motivo, por exemplo, escreveu 2 páginas sobre um trecho um bloco de páginas. E aí se sentiram na obrigação de manter esse ritmo com todas as leituras. E aí eu entendo que vocês têm outras disciplinas, vocês têm outras coisas para fazer. Então eu só estou pontuando isso para que vocês não pensem que precisa escrever mais para a atividade ser mais válida. Tá? O que eu queria é que ficasse registrado. E lembrem, eu acabei não deixando isso muito claro. Escrevam em francês, por favor. Tá bom, Tá? tudo certo. Escrevam em francês. E uma outra coisa importante quando eu digo isso. O journal de lecture é vamos dizer assim, um mecanismo que a gente tem de comunicação entre mim e vocês, para eu acompanhar a leitura de vocês, né? De que maneira que vocês estão entendendo o texto. Não está em jogo aqui correção gramatical, tá? Então, escrevam sem muita preocupação, assim, tô com pouco tempo hoje, e aí fica aquela preocupação assim, eu precisava consultar a conjugação de tal verbo, ou o uso de tal preposição. Deixem isso um pouco de lado e tentem colocar em francês ali a reflexão ou o processo de leitura de vocês sem sem muita preocupação gramatical. Porque eu não, nos jornais de leitura, eu não vou avaliar a questão gramatical. Na dissertação, trabalho final, eu vou avaliar sim. Tá? Tem lá, tanto que nos critérios lá de avaliação, um deles é a correção gramatical, adequação gramatical e tudo mais. Mas para os jornais de leitura, não. Eu quero entender o processo de leitura de vocês. Certo? Certo. Então, a pergunta foi muito boa, que me permitiu falar um pouco sobre o formato, que é sem forma fixa, não precisa ser extenso, precisa ser em francês, mas não se preocupem com a correção gramatical. Assim, se preocupem, Sim. mas não excessivamente, nesse sentido. O Google, aqueles documentos que a gente que o Google tem para escrever online, eles fazem correção automática. Assim, Faz. você começa a escrever. Aí, assim, não sei, tipo, acaba sendo até meio que uma sugestão que às vezes, assim, tipo, escreve lá logo no Google, nesses documentos do Google, que vai oferecendo a correção gramatical ali na hora e depois Isso. passa pro documento, pro Teams mesmo. Isso. Não deixa de ser uma maneira também de aprender, né? Uhum. Eu dou um exemplo. Sabia, eu vou dizer assim, eu sabia jogar dama do que a gente aprende em casa, né? É, as regras básicas. Aí, há um tempo, acho que foi no início da pandemia, baixei um jogo de dama no celular e eu descobri que tem uma série de regras que eu não conhecia e que o jogo, por exemplo, ele limita certos movimentos que não estão de acordo com as regras. Então, às vezes, você quer fazer uma movimentação, que no xadrez é um pouco mais clara, né? Que você tem certas peças que tem, por exemplo, que se movimentam em L, que você só pode movimentar em L. Na dama também tem algumas coisas assim que você não tem tanta escolha. Xadrez eu não jogo ainda, então não saberia dizer mais. Mas que foi justamente o fato de jogar eletronicamente que me permitiu conhecer algumas regras. Então, na escrita, usando alguma ferramenta dessa de correção, é importante usá-la com o viés de confirmação da regra, né? Eu digo assim, escrevendo e depois aprendendo com a máquina corrigindo aquele erro, né? Tanto de ortografia quanto, às vezes, de estrutura sintática, gramatical. Mais alguma questão? Não, pra mim não. Era só isso mesmo.
Certo. Por enquanto, não, também. Tá ótimo. Então, para terça-feira da semana que vem, a gente tem a leitura da Marie-Odile André. Um texto curto, tá? É coisa de 7, 8 páginas, é um texto bem objetivo. E aí a gente vai se organizar em grupos para poder discutir algumas questões, depois a gente compartilha as reflexões dos grupos em rodadas de discussão na sala. Ok? Ok. Eu me despeço de vocês aqui, porque eu vou fazer o mesmo com a turma de crítica agora. Ficou marcado para as 10 horas. E bom feriado, boas leituras. Então, vocês podem começar a ler o Edouard Louis e o texto da Marie-Odile para terça que vem. E qualquer dúvida, me escrevam aqui no Teams. Eu estarei à disposição. Certíssimo. Muito obrigado, viu, professor? Obrigado a vocês. Bom feriado. Bom feriado.